Hypothesis generating study suggests that dietary nitrate, found in green leafy vegetables, appears to inhibit platelet activation in women while increasing it in men. Estudo gerador de hipóteses sugere que o nitrato dietético encontrado em vegetais de folhas verdes parece inibir a ativação plaquetária em mulheres enquanto aumenta em homens. 9 de dezembro de 2021 Coração, Vascular e Torácica Cardiologia Preventiva. Nitrato dietético exerce diferentes efeitos de plaquetas em homens e mulheres. O nitrato dietético parece ter efeitos diferentes na função plaquetária em homens do que em mulheres, inibindo a ativação plaquetária em mulheres, mas na verdade aumentando em homens. Esta é uma das descobertas surpreendentes de um pequeno estudo de uma equipe liderada por Scott J. Cameron, MD, PhD, chefe de seção de medicina vascular da Cleveland Clinic, publicado recentemente online no JCC Basic, to Translational Science. O nitrato é um precursor do onipresente óxido nítrico mensageiro químico e um componente-chave de muitos alimentos saudáveis, como vegetais de folhas verdes. Muitos médicos incentivam os pacientes que tiveram ataques cardíacos ou derrames a fazer uma dieta à base de plantas, tendo em vista os muitos efeitos benéficos de tal dieta, incluindo redução da pressão arterial e prevenção da aterosclerose. No entanto, essas descobertas levantam questões sobre os conselhos que damos aos pacientes, particularmente se devemos dar conselhos diferentes a homens e mulheres, diz o Dr. Cameron. Eles também ajudam a identificar algumas prioridades para mais pesquisas. Por que os vegetais são bons para você? Além de conter várias vitaminas e minerais, os vegetais de folhas verdes são ricos em nitrato. No 3. No intestino, o nitrato é reduzido, despanhado de um de seus átomos de oxigênio, pelas bactérias intestinais para produzir nitrito. No 2, que é absorvido pela corrente sanguínea. Em vários tecidos do corpo, o nitrito é ainda mais reduzido para produzir óxido nítrico. Os efeitos do óxido nítrico são locais e de curta duração, e se manifestam no corpo de maneiras benéficas, como relaxar os vasos sanguíneos e inibir a inflamação. O óxido nítrico também pode ajudar a regular a função plaquetária. Estudos anteriores sugeriram que a sinalização plaquetária diferia entre homens e mulheres, e entre camundongos machos e fêmeas, bem como entre indivíduos saudáveis e aqueles com infarto do miocárdio, observa o Dr. Cameron. Quando ouvimos falar sobre suplementos orais de nitrato, me perguntei se isso poderia afetar as plaquetas e afetar mulheres e homens de forma diferente. Design de estudo. Os pesquisadores recrutaram 22 voluntários saudáveis, 12 homens, idade média de 34 anos e 10 mulheres, idade média de 41 anos, apenas um estava na menopausa. Todos eram brancos. Cada voluntário veio para 2 visitas com pelo menos 2 semanas de intervalo. Em uma visita, os voluntários receberam uma dose oral de nitrato e na outra visita receberam placebo com a ordem determinada por acaso de maneira duplamente cega. Assim, cada participante serviu como seu próprio controle. O nitrato oral consistia em 2 comprimidos, cada um contendo 490 mg de nitrato de potássio. Isso é muito nitrato, mas não uma quantidade ridícula, diz o primeiro autor do estudo, Matthew Gaddon, da Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. É aproximadamente a quantidade em meio quilo de espinafre fresco, por exemplo. 90 minutos depois de tomar suas pílulas de placebo ou nitrato, os participantes tiveram seu sangue coletado e deram uma amostra de saliva, e as amostras foram submetidas a uma bateria de testes para medir os níveis de nitrato, nitrito e óxido nítrico e a reatividade plaquetária. Maior reatividade plaquetária basal em mulheres. Depois de receber placebo, os níveis de reatividade plaquetária foram mais altos em várias ordens de magnitude nas mulheres do que nos homens, medidos por vários métodos. O motivo não é claro, mas o Dr. Cameron observa que a reatividade plaquetária em mulheres pode variar em diferentes fases do ciclo menstrual, o que este estudo não foi contabilizado, e pode estar relacionada aos níveis de estrogênio. Efeitos opostos nas plaquetas em homens e mulheres. Nas mulheres, o suplemento de nitrato oral aumentou acentuadamente os níveis de nitrato e nitrito no sangue e a produção de óxido nítrico plaquetário. Mais importante ainda, inibiu sua reatividade plaquetária. Nos homens, o nitrato oral aumentou os níveis de nitrato e nitrito no sangue em uma extensão semelhante à das mulheres. No entanto, aumentou muito menos sua produção de óxido nítrico plaquetário e, na verdade, aumentou sua reatividade plaquetária, o oposto do efeito desejado. As conclusões deste estudo são provocativas, destacando as complexas interações entre fatores dietéticos,
hormonais e genéticos nos sistemas biológicos humanos, comenta a Michael Linkoff MD, vice-presidente do Departamento de Medicina Cardiovascular da Cleveland Clinic, que não esteve envolvido no estudo. As observações que sugerem um efeito paradoxal dos nitratos dietéticos na reatividade plaquetária em homens em comparação com as mulheres ilustram a importância da evidência científica no desenvolvimento de recomendações dietéticas ou outras recomendações médicas, em vez de modas muito comuns ou opinião de especialistas frágil. Essas descobertas aguardam confirmação ou esclarecimentos em ambientes de pacientes maiores e mais reais, mas reforçam porque devemos nos esforçar para alcançar uma maior diversidade de inscritos em ensaios clínicos para nos permitir entender possíveis diferenças de gênero e raciais nas respostas dos pacientes às terapias médicas. Para onde vamos a partir daqui? De sua parte, o Dr. Cameron enfatiza que esse trabalho não significa que os homens devam parar de comer seus vegetais. Certamente ainda não. Vamos fazer outro estudo examinando tanto a reatividade plaquetária quanto os resultados difíceis, como ataques cardíacos recorrentes em pacientes que estão aderindo a uma dieta à base de plantas após um ataque cardíaco, diz ele. Nós examinaríamos especificamente se as mulheres se saem melhor nessa dieta do que os homens. Por enquanto, o Dr. Cameron não está mudando seu conselho para os pacientes sobre uma dieta saudável, e ele não está recomendando suplementos de nitrato. E perguntou o que ele está comendo hoje em dia e disse salada.